um prazer recebê-los na casa, cumprimentar a equipe da Secretaria de Saúde, que eu tive sempre, gosto de frisar, tive a honra de participar e sei o quanto é merecedor de toda e qualquer homenagem. Algumas perguntas bem objetivas, doutores, no sentido das reclamações, principalmente esses últimos anos que fiquei na ouvidoria, e a gente fez um levantamento, né, a gente sabe alguns pontos que ainda estão devendo. Caso de suplementos alimentares. Esse daí é um ponto que a gente tem recebido bastante reclamação, inclusive com a notícia de fracionamento. De fato, nós tivemos uma dificuldade no ano de 2025. Eu acho que isso é importante deixar registrado. Nós já respondemos através de requerimentos, né, essa situação. E para responder, eu acho bom a gente voltar um pouquinho no tempo só, tá? E novamente, né, nós enquanto gestores, Dr. Luiz é uma pessoa muito íntegra, muito correta, né? Eu tento sê-lo também. Mas nós nos deparamos, infelizmente, com uma situação em que alguns pontos da Secretaria Municipal de Saúde precisavam de algumas intervenções um tanto quanto imediatas, né? E uma delas era justamente a falta de contratos para a compra de medicamentos, insumos, suplementos, e por aí vai. Então, novamente, nós não vamos justificar a nossa gestão com eventuais ações do passado, mas eu acho que essa situação, né, esse apanhado histórico, ele é importante para que a gente possa ter aí em mente. Então, lá no começo do ano, nós não tínhamos nenhum contrato de suplementação assinado. Todas as compras estavam sendo feitas por via direta, né? E aí, o que nós fizemos? Em fevereiro de 25, nós iniciamos a primeira solicitação para a abertura de pregão para a compra de diversos suplementos alimentares, né? Essa solicitação ela foi feita, né, pensando que um processo médio, né, vamos pensar assim, que é um processo complicado de suplementação, mas que ele levaria aí uns 5, 6 meses para ser finalizado e, consequentemente, a gente teria aí no segundo semestre já essa situação resolvida. Só que não foi o que aconteceu, tá? Esse processo licitatório, eu estou até com ele aqui mais ou menos aberto, ele foi impugnado num primeiro momento, né? Então nós tivemos que responder algumas impugnações sobre ele. Então ele é um processo de fevereiro de 2025, que ele ficou quase que o ano de 2025 tramitando no Departamento de Suprimentos, Secretaria de Saúde, para responder a impugnação, para fazer toda a tramitação, e teve o pregão marcado para 4 de fevereiro, 3 de fevereiro agora, do corrente ano. Só que esse pregão também teve que ser adiado, porque às vésperas do pregão também teve um pedido de impugnação, o qual fez com que ele fosse remarcado, e agora ficou, salvo engano, eu não tenho a data exata aqui, mas está para o dia 15 de março, 16 de março, 20? 16 e 20, é verdade. Ele foi fracionado, né, fracionado o processo, né, não a entrega de suplementação, em 2 objetos, né, então ficou um para o dia 16 de março e um para o dia 20 de março. Concomitante a isso, o que nós fizemos? 2 compras emergenciais, diretas, uma em setembro do ano passado e uma em novembro do ano passado, mais ou menos, para tentar garantir, né, o mínimo assistencial para a população. Mas, de fato, nós reconhecemos que houve, sim, atrasos esses que fazem com que, às vezes, tenha que ser entregue uma quantidade menor de suplemento do que aquela família está acostumada, e com a regularização desse contrato, que a gente espera que seja feito agora ainda, né, no mês de março, com o pregão, a assinatura, a adjudicação, a homologação, tudo, a gente não vai ter mais esse problema, tá? Entendo, sim, que é algo a ser corrigido, mas eu só quis fazer esse panorama porque nós ficamos aí muito tempo mesmo, numa situação bem precária, tá? Só para não cortar o assunto do suplemento, se me permite, presidente, a Danone esteve nessa casa, através da Secretaria de Desenvolvimento, sobre uma doação de terreno. E, na época, eu ainda falei, porque, como por se tratar de uma ampliação, a contrapartida foi isenta da contrapartida, as 2 empresas que vieram aqui. E eu fiz a solicitação que era muito importante a Danone continuar ajudando o município através dos suplementos. Eles confirmaram para mim que ainda entregavam suplementos. Isso é fato? Ainda continua entregando? Porque dessa forma, a não ser que seja muito restrito o tipo de suplemento, mas dessa forma fica parecendo que a Danone não está, então, entregando. Não, na verdade é o seguinte, nós tivemos algumas entregas, sim, mas não são todos os gêneros, né, suplementares que a gente necessita, mas nós tivemos, sim, entregas da Danone. Mas eu senti uma disposição muito grande do representante da Danone em poder contribuir mais.
Ele não colocou isso no papel, mas ele deixou. Então, eu acho que vale uma busca atrás da Danone. É lógico que são suplementos que a gente tem que ter recorrendo, não pode ser só aqueles suplementos especiais que depois nós não vamos ter para fornecer, mas vale uma busca na Danone para ver se eles podem socorrer o município e, consequentemente, a nossa população. Você tocou num ponto muito importante, Flávio, que, na verdade, era o que eu já ia até falar em seguida. Nós tivemos uma dificuldade também, e, novamente, nós não estamos aqui a criticar quem passou, tá? Mas nós temos que apontar alguns fatos. Então, por exemplo, nós tivemos num passado aí não muito remoto diversos suplementos que não são padronizados, que foram dispensados para a população em substituição de outros que poderiam ser, né? Então, aí isso para nós gerou também uma dificuldade, inclusive de substituição desses suplementos para e passo e daquela questão, eu estou acostumado a pegar sempre o suplemento tal, só que esse suplemento tal ele não é sequer padronizado no SUS, só que por alguma decisão do passado, ele foi entregue à população. Então, a gente também teve esse gargalo que atrapalhou um pouco esse fluxo, tá? Sobre o suplemento, o senhor quer falar alguma coisa? Que o próximo é vascular. Aqui eu queria abrir até a possibilidade, Rose, você quer complementar alguma coisa sobre a parte dos suplementos? Eu tenho essa autorização da casa? Só um minutinho, doutor, só pedir para levar o microfone até ela. E, equipe, foca a câmera na Rose, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O que eu queria complementar, doutor Baeta acabou já trazendo, Flavinha, é a questão da não padronização mesmo, que a gente tem essa questão desse viés com a Danone, faz a contrapartida, mas não necessariamente, muitas vezes, o suplemento necessário do qual nós utilizamos. Aí a Isabel ainda tem feito algumas articulações que ela pode estar até trazendo com maior detalhes. Então, nessa doação da Danone, nessa contrapartida, eu descobri que eles entregam qualquer suplemento, o que está sobrando lá para eles. Aí eles mandam uma listagem, me mandaram uma listagem do que eles tinham disponíveis e nada do que ele tem disponível serve para nós, nenhum dos suplementos é padronizado. Aí a gente está conversando com a Ana, lá da Danone, eu, a nutricionista e a Ana, para ela poder fornecer somente o que a gente tem padronizado. Então, essa contrapartida não veio esse ano ainda por essa negociação, que é o que Baeta falou, a Danone manda. A gente distribui e depois a gente não tem como continuar isso. E acaba... Aí vira prática. Vira prática. Mas já estamos negociando. Entendo e concordo plenamente. A gente tem que dar uma sequência no tratamento e na utilização do serviço público. Eu tenho certeza que essa casa se coloca à disposição, se for o caso, já que ele veio aqui e se mostrou aberto a isso, para acompanhá-los, talvez, numa negociação, deles poderem socorrer a nossa população nesse momento. Apoio acatado, eu acho muito bem-vindo, Flavinho. Obrigado aí pelo destaque.